O lápis de cor é, sem dúvida, o material de arte mais utilizado e conhecido pela maioria das pessoas. Desde a nossa infância, lá estava o lápis de cor entre um dos materiais escolares mais utilizados e a gente aprendeu e se acostumou a utilizar. Mas conhecer o material não significa saber como utilizar esse material da melhor forma. E é por isso que nesse vídeo você vai aprender as principais técnicas com lápis de cor. E no final a gente vai fazer uma pinturinha fácil e rápida para colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Oi pessoal, eu sou a Debs e aqui no canal a gente fala de arte e criatividade. Depois que eu aprendi as técnicas que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, nossa, as minhas pinturas com lápis de cor melhoraram bastante. E eu percebi o quanto pode ser legal e divertido utilizar o lápis de cor. Bom, então vamos agora aprender as técnicas. Bom, e começando com os lápis de cor. Aqui tem de várias marcas, então, assim, tendo um lápis de cor com uma pigmentação e maciez legal, dá para pintar bem. Não precisa ser um lápis de cor caro, tá? Bom, e o papel eu tô usando aqui um papel mais grossinho de 120 gramas. Vamos para a primeira técnica, e essa técnica é chamada variação de pressão, né, da mão. Até rimou. E essa técnica é muito importante, porque a gente precisa praticar a quantidade de pressão que é colocada sobre o lápis de cor, e isso vai permitir com que a gente consiga fazer muitas variações de valores das cores. Então, a ideia é a gente praticar aqui com uma pressão mais leve, uma pressão média, pesada e de alta pressão, e fazer esse exercício também aí de começar com a pressão bem leve e ir aumentando gradativamente à medida que a gente for avançando na pintura. A segunda é hatching e cross-hatching, que basicamente é fazer esses tracinhos aí com o lápis de cor, são linhas em uma direção só. E é interessante a gente praticar também, variar a pressão da mão. E no cross-hatching você vai cruzar em as duas linhas, né, em direções diferentes para criar esses efeitos. Agora de degradê, a gente vai fazer aqui o degradê com uma única cor, que é parecido com o exercício que a gente fez ali de variação da pressão, só que a gente vai utilizar aqui uma mesma cor e vamos começar com a pressão mais forte, e à medida que a gente for avançando, vamos colocando uma pressão menor na mão. Então a gente pode ir voltando de forma que fique um degradê e uma transição mais fluida, sabe? Que não dê para perceber ali de uma maneira muito separada esse degradê. Bom, uma outra técnica muito importante é a técnica das camadas. No lápis de cor, a gente utiliza muito essa técnica, né? A pintura com lápis de cor é feita, ela acontece em camadas. Então, basicamente, a gente vai utilizar aqui uma cor e vamos fazendo as camadas dessa cor, sabe? Fazendo assim com a pressão leve e depois a outra camada com a pressão mais leve também, e assim por diante até a gente encontrar o efeito que a gente deseja ali para nossa pintura. E é interessante aqui utilizar tanto a mesma cor como cores diferentes, porque vocês conseguem ver que a cor de baixo transparece ali para cima, né? Então fica um efeito bem bonito, bem legal. Agora vamos para a técnica de mescla de cores. Essa técnica é muito importante também. Basicamente a gente vai começar com a pressão mais forte, com um lápis de cor, e depois a gente vai, à medida que a gente for avançando, vamos deixando a mão mais, colocando uma pressão mais leve. Depois a gente vem com a segunda cor e começamos ali com uma pressão mais forte, do meio da primeira cor em diante. E aí a gente vai, e aí vamos passando aqui o lápis de cor, indo, voltando, até conseguir uma transição mais fluida. E agora a gente vem com a terceira cor, da mesma forma ali, do meio da segunda cor, com a pressão mais forte, e vamos ajustando aí a pressão até a gente conseguir o efeito que a gente quer.
Agora vamos fazer uma segunda demonstração aqui. Tô com um lápis vermelho, né? E aí a gente vai fazendo esse degradê. Da mesma forma, começamos com a pressão mais forte, à medida que vamos avançando com a pressão mais fraca, depois vamos com a segunda cor, que acontece ali da mesma forma, e a gente pode ir e voltar, né, para poder ajustar. Depois a gente vem com a terceira cor, que aqui é um amarelo, e vamos seguindo aqui para fazer esse degradê e essa mescla de cores de uma maneira mais suave. E a gente pode ir fazendo os ajustes necessários para deixar uma transição mais fluida. Agora, como é que a gente consegue clarear cores com lápis de cor? Bom, vou ensinar aqui duas técnicas. A primeira é uma técnica em que você usa um lápis branco por cima de um outro lápis de cor, e aí a cor ela vai ficando mais clara mesmo. E a segunda aqui é simplesmente a gente clarear utilizando um tom mais claro desse lápis. Agora vamos praticar aqui com o azul mais forte. E aí eu uso um tom de azul mais claro pra gente clarear. Para escurecer, vou mostrar aqui duas técnicas. A primeira técnica é você utilizar um lápis de cor marrom por cima, tem essa possibilidade. E a outra é você utilizar uma cor que seja complementar à cor que você está usando. Então, se a gente olhar no círculo cromático, a cor complementar do laranja é o azul. Então, estou utilizando o azul e escurece de uma maneira muito interessante. Da mesma forma que o vermelho, eu posso utilizar aqui tanto o marrom para poder escurecer, como o verde. E essas foram as técnicas que a gente aprendeu. É interessante praticar bastante. E agora vamos colocar isso aqui em prática numa pintura muito simplesinha para a gente poder utilizar as técnicas. Então, eu vou começar aqui com um tom de marrom, já vou fazer aqui as sombras, começo com as sombras primeiro e vou olhando a referência e captando ali mais ou menos onde aqui ficam as sombras. Estou utilizando o marrom aqui e vou acompanhando a forma dessa cereja. Depois eu vou utilizando um preto para poder intensificar essa sombra. Agora eu venho com amarelo para fazer os tons mais claros. E depois com o laranja aqui para poder intensificar esses tons mais claros. Aqui corrigindo o formato da cereja. E aí a gente vai fazer uma camada aqui com uma pressão mais leve por toda a cereja com um tom de vermelho. E agora a gente vai utilizar ali uma segunda camada com um pouco mais de pressão e passar por toda a cereja. E agora utilizando o verde, que é a cor complementar do vermelho, para poder intensificar e deixar mais interessante essas sombras. E agora utilizando um tom de marrom também, para poder intensificar também as sombras. Agora vamos fazer aqui o talo da cereja, utilizando um preto, depois um marrom e um verde mais escuro. Depois utilizo um verde mais claro aqui, para poder mesclar. E o amarelo para a gente colocar os tons mais quentes de luz. Agora a gente fazendo aqui as sombras, últimos retoques. E essa foi a nossa pinturinha. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham praticado as técnicas. E se esse vídeo foi legal, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima. Até mais!